Estamos vivendo os últimos dias. Bom, você não é obrigado a acreditar no que eu estou te falando, mas eu sou obrigado a te avisar. Jesus Cristo está voltando para o reinado milenar com as pessoas que buscarem se arrepender de todo o coração, buscarem se voltar para Ele, se reconciliar com Ele. Precisamos viver os mandamentos, porque esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Bom, eu sou o Marcelo Ismal, do canal Pense Celestial. Curta, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, que vai ser bem interessante. Hoje nós vamos falar a segunda aula sobre a segunda vinda. E eu tenho algumas coisas bem interessantes para apresentar para vocês, que eu gostaria realmente de compartilhar com vocês, algumas escrituras e algumas curiosidades sobre a segunda vinda. Bom, segundo Pedro 3, de 3 a 4, fala: sabendo, porém, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha só, a primeira coisa que ele fala: andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, sua própria vontade, seu próprio desejo. Pessoas que vão estar escarnecendo de quem? Dos cristãos, né? Do povo de Deus, do povo que está se esforçando para guardar os mandamentos do Senhor. Vão estar fazendo piadas, podcasts, vão estar falando um monte de coisa sobre nós. Mas sempre foi desse jeito, né? A gente tem que ignorar e continuar seguindo em frente. Cuidado com os influenciadores que vão estar falando muita coisa e escarnecendo muito dos cristãos, principalmente nos últimos dias. E no 4 ele fala, de 2 Pedro 3, ele dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Onde está o Cristo? Ele está atrasado? Vou fazer muitas piadas com respeito a isso também. Mas mal eles sabem que isso é uma profecia nas Escrituras. Até mesmo o que eles estão falando é uma profecia. Eu também gosto de 2 Pedro 3, versículo 10, que diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Olha só que interessante. Por que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite? Porque as pessoas, elas não estão esperando por Jesus Cristo. Elas não estão esperando pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Elas acham que é uma fábula, que isso não vai acontecer. Mas vai. E os sinais já estão mostrando. Tudo que está acontecendo já é um prefácio de tudo que vai acontecer nesses últimos dias. Agora, esse aqui eu gostaria de ver. Eu quero ver como é que eles vão explicar. Porque nós temos hoje muitas pessoas que têm explicação para tudo, né? Os intelectuais, os cientistas. Eles podem explicar tudo, menos os milagres e os sinais de Deus. Mas vamos lá. Joel 2, 28, 30. Ele fala: e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Eu já tenho visto muita coluna de fumaça por aí, gente. Teve na Califórnia, teve aqui no interior de São Paulo, muitos incêndios. E ele fala no 31, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu quero ver essas pessoas explicarem o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Vamos falar que há 100 anos isso já aconteceu, que há 300 anos isso é normal porque não tinha informação, a gente não tinha internet na época. Então, assim, eles sempre vão estar falando que isso já aconteceu, que isso é normal. Não acreditem nisso, são sinais. Estudem essas escrituras, leiam, decorem, para que vocês não sejam enganados nos últimos dias. Porque lá em Mateus 24, Cristo começa o seu sermão para os discípulos, falando que não sejam enganados. Lembram-se que eu falei na última aula? E em 1 Timóteo 4, olha só que coisa interessante. Ele fala no versículo 1, porém o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Teremos muitas pessoas que infelizmente vão estar com medo, com temor, e vão estar sendo influenciados por pessoas que vão estar com espíritos malignos. E infelizmente são pessoas também que muitas vezes têm um pé na igreja e uma cabana na Babilônia. E tem que tomar cuidado com isso. Temos que viver uma vida realmente reta e digna aos olhos do Senhor. Se esforçar por ser um cristão cuidadoso. Que falarão mentiras e hipocrisia. Depois ele fala, versículo 3, proibindo o casamento. Olha que profecia dos últimos dias. Proibindo o casamento e mandando que se abstenham dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Isso aqui é uma profecia. Que nos últimos dias eles vão proibir o casamento, né? E também falando que se abstenham do alimento que Deus criou. Que alimentos são esses? As escrituras, de ir à igreja, de ir ao templo. Então tome cuidado com isso, para que a gente não seja enganado.
E eu gosto muito de Mormon 8. Mormon 8, ele fala algumas coisas bem interessantes no versículo 27, que são outros sinais que vocês devem ficar atentos. E acontecerá um dia em que o sangue dos santos clamará ao Senhor por causa das combinações secretas. Nossos santos, últimos dias, as pessoas que vão estar vivendo o evangelho cristãos, eles vão clamar a Deus por causa das muitas combinações secretas. Então não vemos tantas combinações secretas hoje em dia. Temos que prestar atenção, porque esse sinal ele também está muito próximo de acontecer. Sim, acontecerá um dia em que o poder de Deus será negado e que as igrejas serão corrompidas. Olha isso, gente. Se encherão do orgulho. Isso já está acontecendo, né? Então, assim, isso já está acontecendo já há algum tempo. Algo interessante também, no versículo 29, que ele fala: se acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios, tempestades e vapores de fumaça em terras estrangeiras. A gente não tem visto isso, né? Isso é muito interessante. E no 30, algo que chama muita atenção. E também se ouvirá falar de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares. Não vai ser somente em um lugar. Os sinais da segunda vida são diferentes. Muitas vezes acontece um terremoto num país, num outro, depois de 2 anos. Não, vão ser vários terremotos, várias guerras, tsunamis, incêndios acontecendo ao mesmo tempo. E também grandes contaminações que falam no versículo 31. Então a gente tem que estar preparado, porque essas coisas vão acontecer. A gente não pode ter medo, de jeito nenhum. Algo interessante também que Brigham Young falou, que grandes cidades idolatradas pelo mundo, elas vão simplesmente ser engolidas pela terra, vão desaparecer. E olha só que sinal interessante, quando os nossos missionários tiverem que voltar para suas casas, porque o Senhor agora vai dar o seu próprio sermão. Isso é um grande sinal. Os missionários tendo que voltar para casa. Você lembra da pandemia? Centenas e centenas de missionários entrando nos aviões e voltando para casa? Então isso vai acontecer de novo. E o Bruce R. McConkie falou uma coisa muito interessante na década de 60, que nos últimos dias haverá uma grande polarização de ideias. Puxa, isso está acontecendo já há muito tempo. Caos, guerras. As guerras serão piores, serão guerras mais violentas. Aquelas pessoas que vão para a igreja por causa do pão e do peixe, por causa da comida, ou enfim, para ser ajudada, elas vão abandonar a igreja. E, enfim, vai ser uma época bem difícil, uma época de muito caos. E a gente precisa estar preparado. O Senhor disse: se estiveres preparados, não temereis. Mas eu também tenho promessas interessantes para a gente. Apocalipse, versículo 21. Versículo 21, 7, ele fala que nos últimos dias, aqueles que sobreviveram aos últimos dias receberão uma coroa de vida eterna. Serão herdeiros de tudo que o Pai tem. Nós vamos herdar tudo que o Pai tem, gente. São bênçãos maravilhosas para todos aqueles que obedeceram os mandamentos e seguirem firmes, se perseverarem até o fim. O Pai Celestial promete mansões, reinos, poder, glória. Nós vamos receber muitas coisas. Nós precisamos seguir firmes. Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Precisamos pensar celestial, pensar como Cristo, viver como Cristo. Antigamente, as pessoas só precisavam entrar na arca na época de Noé. Hoje, nós precisamos estar dentro dos templos, sendo ensinados, nutridos, inspirados pelo Espírito Santo. Pensem nisso, pensem com carinho. Tá bom? Eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele não nos amou, Ele nos ama. Ele não viveu, Ele vive. Ele não cuidou, Ele cuida. E Ele está voltando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pense celestial. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.